Ronaldo, está na área? Estou aqui. Estão me ouvindo bem? Agora ficou perfeito. Ótimo. Sim. Acho que podemos começar, né? São 2 horas, Beleza. vamos começar pontualmente? Vamos começar pontualmente. Bom, então, eu queria dar boa tarde oficialmente a todos. Queria agradecer, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o Ibope. Os nossos 64 participantes até o momento, tivemos 208 inscrições. Fiquei muito contente que estamos com bastante pessoas participando do nosso webinar. Para quem não me conhece, o meu nome é Sérgio Rocha, eu sou o atual presidente do Conselho de Administração da Braide. A nossa associação hoje está com 284 associados. E a intenção de nós fazermos esse webinar hoje, na realidade, é fazer com que todos os nossos associados possam participar de um bate-papo, possamos conversar, possamos trocar algumas ideias. Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito difícil, talvez um dos momentos mais difíceis que a saúde no Brasil está passando. Eu tenho 40 anos nessa área e, como tu não brinca, nunca antes na história desse país se passou por um momento tão difícil como esse. Porém, como toda dificuldade, um momento ela vai passar. Então, a intenção nossa hoje aqui é trocar ideias, a intenção nossa é pensar no futuro, a nossa intenção é ser extremamente objetivo, mostrar realmente a realidade. Para isso, tem um chat com um número aí de WhatsApp que vocês podem perguntar. A participação após a apresentação dos nossos convidados, que eu vou falar daqui a pouquinho, via chat. Então, qualquer pergunta que vocês queiram direcionar a um deles, a mim, como moderadora, ou algum dos outros 3 participantes, fiquem à vontade. Nós vamos ter um primeiro momento de apresentação de cada um dos nossos 3 participantes do webinar. Depois disso, uns 5 minutos para a gente falar um pouquinho das nossas perspectivas e depois a gente vai abrir para as perguntas, então. Realmente eu fico muito contente com a presença de todos e obrigado aos meus colegas ali, ao Ronaldo Sampaio, lá da Bahia, de Salvador, da Duder. Provavelmente vocês conheçam praticamente todos que estão aqui. Ao Eduardo Simões, da Implamed, aqui de São Paulo. Ao André Reis, da Biosaúde, de Manaus. A gente tentou trazer, e eu estou aqui em Porto Alegre, eu sou do Sul, para quem me conhece já, a minha empresa é a Indosul. A gente tentou trazer 3 pessoas além de mim, mostrando um pouquinho, para tentar mostrar um pouquinho da realidade de cada uma dessas regiões. Nós somos um país continental, como todos sabem, as dificuldades não são iguais, elas são muito próximas, muito parecidas, provavelmente num percentual muito grande, porém, existe sim algumas diferenças. Então, a intenção é que o Ronaldo, o Eduardo e o André mostrem para nós todos um pouquinho da realidade deles em cada uma das suas regiões. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por todos estarem aqui. E eu vou pedir para o Eduardo começar falando um pouquinho da Implamed, falando um pouquinho da situação do setor de São Paulo. Depois, na sequência, vai ser o André, da Biosaúde, lá de Manaus, e posteriormente o Ronaldo, lá de Salvador. Mas nós estamos aqui, tem mais ajuda da Tayane, nossa colega lá da Braide, do Bruno, de todo o pessoal da Braide que está na retaguarda para nos ajudar. Então, pessoal, façam desse momento um momento de troca de experiências, de conversa, façam desse momento um momento de ajuda para todos. Todos nós, nesse momento, precisamos de ajuda, todos, sem diferença de tamanho de empresa, todos estamos na mesma situação, uns com mais problemas, outros com menos problemas. Então, a nossa intenção aqui é justamente fazer uma troca de informações, uma troca de ideias. Eduardo, por favor, fica à vontade. Vou continuar aqui no mudo, qualquer coisa vocês me chamam aí, tá bom? Boa sorte. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos os amigos aí, Ronaldo, André, e todos os participantes que estão aí online. Estou vendo aqui agora 113 participantes nesse momento.
queria agradecer a participação de todos. Isso é muito importante para todos nós. Então, eu queria complementar o que o Sérgio acabou de dizer, que será isso que nós estamos atravessando, seria a pior crise já enfrentada, não só pelo Brasil, mas eu acredito que a maior crise enfrentada pela humanidade. Sendo assim, não tem aonde buscar nos livros, aonde você se ancorar com receitas ou mágicas para a gente atravessar isso. Nós vamos ter que descobrir entre erros e acertos que nós tomarmos. Então, a ideia de organizar esse webinar foi uma ideia de a gente poder aqui colocar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido nesses dias, claro, cada um com a sua empresa. Primeiramente, queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Eduardo Simões, presidente do Grupo Implamed, faço parte da diretoria da Bride, e eu quero colocar um pouquinho desses 34 anos aí de experiência no setor e alguns meses e dias de experiência nessa crise que nós estamos vivendo. Então, queria começar dizendo que a primeira coisa que nós temos que fazer, na minha opinião, é se reinventar, pessoal. Eu acho que não tem outra palavra para que a gente possa compreender melhor esse momento, a não ser se reinventar. Quando eu fiz lá meu MBA, tinha um professor que falava que o empreendedor ele tem duas sacolas, né? Uma sacola das coisas que deram errado, que ele deixa aqui do lado dele, a outra sacola de coisas que ele fez, coisas que deram certo. Então, qual que é o grande perigo para nós empreendedores, né? Peraí, deixa eu mexer nessa sacola aqui, deu errado, não vou fazer mais. Agora vou mexer nessa sacola aqui, que deu certo, vou fazer. Só que nós estamos enfrentando uma realidade que a gente nunca viveu antes, como eu já disse aqui. Então não adianta você achar que a sacola das coisas que deram errado, elas vão dar errado agora, e nem a sacola do que deu certo vai dar certo agora, porque a gente tem que aprender a analisar o cenário. Eu acho que todos que estão aqui conectados são empreendedores, são batalhadores aí pelo Brasil, criando empregos, criando oportunidades para outras pessoas. Então, a ideia aqui é que a gente troque realmente essas experiências para que a gente possa cada vez mais levar isso para frente. Então, a primeira coisa que eu, como presidente lá do grupo, fiz, no segundo dia de confinamento, eu criei um comitê de crise. Qual é a primeira lição que eu acho que eu gostaria aqui de deixar? Num momento como esse, não é hora de você tomar decisão sozinho. A probabilidade de você errar é gigantesca. Então, o que eu fiz? Eu criei um comitê de crise com os principais colaboradores da empresa, diretores, gerentes, pessoas que eu entendia que tinham a colaborar com esse momento. Esse comitê de crise começou a se reunir todos os dias. Nós começamos uma série de medidas que eu entendi que essa crise não ia ser uma coisa rápida, né? Obviamente, a gente não tinha nenhuma visibilidade no começo, mas a gente entendia que seria uma coisa demorada pela experiência dos outros países, né? Naquele momento a gente já tinha vivido na China, na Itália e Espanha começando. Então a gente sabia que seria uma coisa que poderia demorar. Então eu, no primeiro momento, já comecei uma série de medidas visando proteger o caixa da empresa. Então aqui a segunda dica que eu deixaria para vocês. Tem que sentar no caixa. Reunião de caixa todo dia, né? Quais são as coisas que eu coloquei, os pilares que eu estou sustentando a empresa nesse momento? Tudo é negociável. Não existe mais nada que você possa dizer, não, isso aí não tem jeito de... Não, tudo tem que ter jeito, tudo tem que negociar. Tem que falar com o banco, tem que falar com o aluguel, tem que reduzir despesas. Pessoal, eu falei uma frase lá para o meu grupo, que é o seguinte: nós sabemos que nós temos um monte de coisa para fazer na empresa, né? Que nunca dá tempo de fazer. Que são aquelas coisas, aquele sistema que eu preciso mexer um dia, mas não dá. Um monte de cirurgia acontecendo, as coisas no dia a dia não deixam a gente mexer em coisas que a gente sabe tem que fazer, mas não tem a oportunidade de fazer. Muito bem. A crise está aí, o Covid realmente é um problema sério mundial, mas será que necessariamente ele só vai trazer coisas ruins? Eu deixo aqui essa pergunta aqui para vocês aqui no webinar. Eu sou um cara otimista, né?
para todo mundo que me conhece, mas, obviamente, no momento como esse, a gente tem que ser realista. Mas não sei nem se é otimismo. Eu acho que toda crise passada pela humanidade, ela gera oportunidades também. Então, o que eu falei para o meu grupo? Nós temos um avião que está em voo e você tem que fazer a manutenção desse avião. Sempre a manutenção desse avião, ela é feita em voo. Ou seja, não dá para descer o avião porque não dá para parar o avião, certo? Nós temos a oportunidade de ouro de rever, porque o avião agora desceu no hangar. Nós temos a oportunidade de ouro de rever os processos dentro da empresa, de rever as coisas que você faz, que você pode fazer melhor, pode fazer com menos. Uma outra lição que está deixando para a gente, isso aqui que está acontecendo agora, quer dizer, eu, sinceramente, nunca tinha feito reunião assim, né? Agora eu virei craque, eu sei mexer, sei colocar, sei dividir tela, sei fazer tudo, porque estou fazendo todo dia. Será que nós precisamos ter aqueles colaboradores presencialmente na empresa? Será que a gente não pode deixar parte deles em home office? Eu acho que está funcionando super bem. Eduardo, mas está funcionando porque não tem movimento, não tem cirurgia, então a gente não sabe ainda exatamente como é que você vai se comportar num ambiente normal. É verdade, mas eu tenho certeza que essa Covid vai deixar grandes ensinamentos para a gente, além dos problemas que está trazendo. Então, eu queria deixar para vocês aqui quais foram as medidas que a gente tomou até agora. Dentro do nosso cenário lá, até 18 de maio, nós fizemos 20% de desligamentos da empresa. Tá? Pô, Eduardo, mas você já fez isso? Sim, porque eu tenho um compromisso com as famílias que estão lá dentro. Se eu vejo que eu não vou ter condição de tocar o meu negócio com aquele contingente de gente que eu tinha, eu não posso sacrificar todas as famílias e colocar essas famílias em risco. Então, de novo, já era uma lição de casa que eu já estava fazendo na empresa desde algum tempo atrás e que agora se tornou necessário fazer exatamente agora. Nós fizemos 25% de redução da jornada e salário em 26% dos colaboradores. Nós fizemos 50% de redução de jornada e salário em 48% dos colaboradores. 70% de redução de jornada e salário para 13% dos colaboradores. E outros percentuais de redução de 1%. Então, isso é só para a gente ter o panorama do que eu estou fazendo na Implamed, mais referente ao contingente do pessoal. Outra dica, esteja perto dos seus colaboradores nesse momento. Eu tenho me reunido com os meus colaboradores diariamente. Equipe de vendas. Gente, a gente tem que tomar cuidado com a equipe de vendas, né? A equipe de vendas, ela pode se deprimir muito fácil, né? Você imagina aquele profissional que vive da comissão e que agora está em casa com a família e sem nenhuma perspectiva. Então, nós começamos a fazer reuniões semanais. Isso aqui é uma maravilha, né? O Zoom funciona super bem, como outras plataformas aí. E a gente pode trocar ideias, eu posso dividir com eles a minha visão, o que vai acontecer, o que eu acho que vai ser bom, o que eu acho que vai demorar um pouco. E é fantástico o retorno que a gente tem dessas reuniões. Então, estejam perto da sua equipe de vendas, é importante. E, obviamente, eu me reúno com cada gestor, né? Não dá para falar com todos os funcionários da empresa, infelizmente, mas para cada gestor eu peço que mande meu recado a todos os colaboradores para que ninguém fique desamparado ou achando que o mundo está acabando, porque o mundo não está acabando. Exatamente por o mundo não estar acabando, eu quero abordar rapidamente aqui um tema. Ô, Sérgio, você me fala aí se eu estou correndo no tempo, você me avisa, tá? Deixa eu pegar aqui para você. Aviso sim, Eduardo. Pode continuar. Obrigado. Eu pedi para o meu gerente de distribuição e de produto, Bruno, para me dar um apanhado de como é que estava sendo. Eu tenho conversado com alguns distribuidores também, mas ele conversa muito, tem feito treinamento também. E o cenário não é diferente, acho que em nenhum canto do Brasil, né? As cirurgias caíram, né? Obviamente, hoje o número oficial nosso da Implamed, a gente está com 20%, 23% do movimento cirúrgico que a gente tinha. E aí, Eduardo, isso daí vai ficar assim? Talvez isso seja uma pergunta para colocar daqui a pouco pelo pessoal aí. Eu acho que não. Eu acho que não vai ficar assim, obviamente.
as doenças não pararam de existir, né, gente? Os pacientes continuam com dor, continuam com problema. A gente tem feito algumas cirurgias de emergência de coluna, de maxilofacial, de muita coisa de medicina esportiva, mas obviamente isso não é o suficiente para manter a empresa rodando e nem que a empresa consiga honrar todos os compromissos. Então, qual que é a outra dica que eu gostaria de deixar? Nesse momento é a hora de você focar o seu core business. O que a empresa como nós vive? Ela vive de distribuir produtos de um fornecedor. Então, o meu core business é proteger esse negócio. Então, não queime a sua ponte com o seu fornecedor. Negocie com ele. Eu mesmo aqui, a Implamed, como é master, vocês sabem, a gente tem distribuidores pelo Brasil todo, a gente tem conversado com distribuidores, a gente tem tentado, na medida do possível, fazer algumas concessões para que o distribuidor também consiga recurso para pagar, mas eu estou fazendo com os fornecedores lá de fora, nós estamos conversando com eles também, tem coisas que eles conseguem fazer, tem coisas que eles não conseguem fazer, então a minha medida sempre eu tenho que preservar essa relação, porque no dia seguinte, pessoal, porque não há mal que dure eternamente, nem bem que dure eternamente, isso vai passar, se Deus quiser vai passar mais rápido do que a gente pensa. No dia seguinte, a empresa precisa voltar a operar, e se você tiver sem crédito com o seu fornecedor, né? Se você não sentou no seu caixa, se você não fez a lição de casa que você tinha que fazer dentro da sua empresa para ser mais produtiva e ser mais rentável, você não vai conseguir superar a crise. Você vai afundar quando os seus concorrentes podem estar voltando à sua normalidade e você vai estar minguando. Então precisa tomar um pouco de cuidado e proteger o core business. Pois não. 3 minutos, tá? Perfeito, eu estou finalizando aqui. E para quem... Hoje eu tive uma conversa já com um dos nossos distribuidores, a gente estava falando um pouco de dólar. Obviamente, gente, se alguém souber como é que vai estar o dólar daqui a algum tempo, liga para mim que eu até pago uma comissão aí para a gente ganhar um dinheiro. Não existe isso. Então, a gente tem que se basear na projeção. Eu pedi para o meu diretor financeiro mandar para mim aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Olha isso. Como é que a gente não pode ficar parado com uma informação? A gente tem que se informar todos os dias e também selecionar a informação que você tem. O Santander, na semana passada, ele deu para nós um parecer que o PIB cairia 2,2% e que o dólar estaria 4,90 no final de 2020. Isso foi na sexta-feira passada. Aí eu pedi para ele, pega de hoje, porque a gente precisa ter uma coisa mais update, né? O mesmo banco, PIB caindo 4,5 e dólar a 5,80, pessoal. Ou seja, não fique esperando o dólar voltar, o dólar é o dólar que está agora. A gente tem que projetar a nossa empresa com esse dólar que está aí. Eu, pessoalmente, não acredito em grandes variações do dólar até o final do ano, porque eu não vejo nenhum motivo para que isso aconteça. Lançaram a vacina. Achar a vacina é a salvação para todos nós. Com certeza o dólar vai cair, né? Mas nós vamos contar com isso para tomar ações para a nossa empresa? Eu acredito que não. Finalizando aqui a minha fala, eu vou ficar à disposição para perguntas para quem tiver. Tem muita coisa para falar, né? Eu tentei resumir aqui já há meses, já que a gente está fazendo ações todos os dias, e é muito difícil a gente, nesse momento, falar tudo. Mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo para todos nós. A humanidade tem que sair dessa experiência mais humana, mais solidária, menos egoísta, que a gente dê valor às coisas realmente que importam na nossa vida, que é a família, porque você imagina agora quem teve que ficar confinado com a família, ou está se matando, ou sei lá o que está acontecendo, né? Então, eu acho que no final dessa história, nós vamos sair ganhando. E nós, como empresários, sobrevivendo a essa crise, e o brasileiro já acostumado com tantas crises aí, como a gente estava conversando mais cedo, aí o Sérgio até falou, do Lehman, parece que já passou por 11 crises, né, grandes crises no Brasil.
Eu tenho 34 anos também empresariando e já passei por algumas. Isso é diferente, a gente não pode tratar essa crise de maneira igual, tem que ser levada muito a sério, mas nós vamos passar. Estamos aqui juntos e eu estou à disposição para quem precisar de conversar ou trocar ideias, estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu queria fazer duas colocações. Primeiro que a gente vai lançar no ar agora duas perguntas para que as pessoas que estão nos assistindo respondam, tá? É importante até para depois do debate a gente manter uma linha também, já ter um parâmetro do que as pessoas estão pensando. A primeira pergunta é essa: em quanto tempo você acredita que o setor e a sua empresa atravessarão uma crise? Ou seja, todo mundo tem uma ideia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que é importante vocês colocarem a opinião de vocês. A gente tem condição de, através das respostas, já ter um panorama e depois a gente pode falar. Uma outra pergunta vai ser colocada depois, daqui a pouco, também para que vocês façam, nesse caso, uma pergunta de múltipla escolha, que também é importante. São só essas duas perguntas para a gente ter um parâmetro aí do que vocês estão pensando, ok? Eu já tenho algumas perguntas aqui para fazer para os nossos palestrantes aí. Tem uma pergunta que é bem específica, o Eduardo, para ti, tá? Já que direciona o Grupo Implamed. Então, eu vou aproveitar que tu está no ar ainda, e até para não deixar depois, e eu vou te fazer essa pergunta. Então, tu tem aí um minutinho para responder, ok? A pergunta é o seguinte: como o Grupo Implamed tem lidado com fornecedores internacionais? As importações estão com fluxo normal? Pela vasta experiência da Implamed, quais as possíveis dicas com fornecedores internacionais para este momento delicado? Cara, é uma pergunta muito boa, excelente, que a experiência que tu tens de importação de longos anos, eu acho que é importante tu já dar essa resposta agora para quem fez a pergunta e para todos que estão ouvindo. Estou vendo a pergunta aqui. Excelente pergunta, João. Vou tentar responder aqui da melhor forma possível. Bom, fornecedor internacional. O Grupo Implamed tem um diretor de relações internacionais, que é o Rairon. Ele trabalha diretamente comigo e a gente faz toda essa parte internacional juntos. Nós falamos com os nossos fornecedores todos os dias desde que começou essa crise. Não tem um dia que a gente não passa sem falar com os nossos fornecedores. As importações estão com fluxo normal? Absolutamente não, né? Uma das coisas que eu fiz foi só comprar o extremamente necessário nesse momento. A gente tinha alguns pedidos colocados, inclusive, por nossos distribuidores. Então, a gente seguiu com esses pedidos, obviamente. Não dá para dizer que o fluxo está normal, porque são poucos pedidos e até agora não tenho problema com ele. Pela experiência que eu tenho, que dicas com os fornecedores internacionais, bom, acabei de dizer, fica próximo dele, seja transparente, explique para ele o momento, forneça todas as informações pertinentes para que ele possa também acompanhar com você a evolução. Nós estamos fazendo forecast com os distribuidores, nós estamos fazendo um fluxo de pagamento com eles, estamos obviamente pedindo algumas coisas que alguns atendem, outros não, mas a dica maior seria: seja transparente, até porque ele está vivendo isso no mundo inteiro, você não é o único, né? Então, quanto mais transparente você for nesse momento, e quanto mais informação, e quanto mais próximo você estiver, mais fácil vai ser atravessar essa crise junto com os fornecedores. Como já disse no começo da minha apresentação, é o teu core business. A coisa mais importante que você tem que fazer é proteger o teu core business, protege a tua relação com o fornecedor. Eu só queria fazer um complemento, Eduardo. Eu acho que tu deu a resposta que provavelmente a maioria hoje dos nossos associados devem estar tentando fazer isso. E tu fez uma colocação importante. A crise não é só no Brasil, a crise é mundial. Então, as grandes companhias que estão aqui conosco hoje, elas estão conscientes disso. Então, o melhor argumento, ou a melhor maneira de nós falarmos alguma coisa, realmente é conversar. Não existe... Seria difícil hoje uma empresa que está aqui no Brasil negar o que está acontecendo. Então, isso já está acontecendo lá fora,
está acontecendo aqui também. Então, quando tu fala de grandes companhias, todas elas estão bem conscientes disso. E uma coisa que a gente tem que pensar, pessoal, eu não quero me alongar mais, é que esse ano talvez seja um ano realmente de ajeitar as coisas. Então, eu posso estar sendo até otimista demais, mas acho que hoje nenhuma grande companhia vai estar literalmente botando a faca no pescoço de nós distribuidores aqui no Brasil. Isso vale para o mundo inteiro, que isso é uma cadeia mundial. Então, eu acho que o momento é de conversa, é justamente o que o Eduardo falou, é de transparência, clareza, mostrar a realidade. A gente está tomando ações, nós como a Braid, de tentar mostrar isso diariamente. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Então, para quê? Eu acho que a consciência é geral. Então, conversa é a melhor solução aí, ok? Depois a gente vai ter mais tempo para conversar. Bom, agora eu quero passar a palavra para o André, lá de Manaus. André, por favor, fica à vontade. Tem 10 minutos aí, eu vou monitorar teu tempo, tá, André? Perfeito, fique à vontade. Obrigado, agradeço a ajuda. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo André Reis, eu faço parte de uma holding de investimento chamada LL Capital. A nossa holding hoje tem investimentos em pelo menos 3 pilares: agropecuário, imobiliário e também em healthcare. E no segmento de cuidados à saúde, eu sou sócio e também sou diretor comercial da BioSaúde, que é uma empresa que atua na importação e na distribuição de OPME para pelo menos aí 60% do Brasil, né? Nós temos filial em Manaus, mas hoje eu estou em Belém. Estou em Belém acompanhando a reunião com vocês. Quero agradecer o convite do Sérgio e da direção da Braid pela oportunidade de passar um pouco da visão que nós temos sobre o que tem acontecido no mercado de healthcare, também aqui, sobretudo, os impactos disso na região norte do Brasil. E para começar um pouquinho desse nosso bate-papo, eu queria compartilhar com vocês, aqui a minha tela. Todos assistem neste momento, né? E essa tela, ela traz uma mensagem importante, né? O impacto da crise que nós vivemos hoje tem sido observado em todos os setores, em diferentes intensidades, mas em todos os setores. Então, você que é empreendedor, que é distribuidor, que está hoje afetado por esta crise, nós precisamos traçar as estratégias, vamos compartilhar um pouco de experiências que têm sido bem sucedidas para vencer esse cenário. Quando a gente fala de economia, né, há uma retração substancial que nós esperamos para o PIB. Esse slide ele é bem completo, é interessante, porque ele faz um comparativo em 2 cenários. Então, se nós falamos aqui de um rápido e efetivo controle da disseminação do vírus, a gente observa o potencial de queda de PIB real, considerando o período de Q4 2019 a Q2 2020. E a gente observa o comportamento em diferentes países. Então, China, uma variação percentual de 4,9%, Estados Unidos, 8,1%, média mundial, 6,5%, e o Brasil, numa estimativa de 8,8% de Q4 19 para Q2 2020. Quando a gente fala sobre crescimento, variação de crescimento do PIB ao exercício 2020, a gente observa a China com 2 pontos, 2,5 Estados Unidos, o mundo com uma média de 2,7 e o Brasil aí com 3,8. Né? E a pergunta que fica é, quando, André, quando na visão econômica, na visão de negócios, na visão de mercado, nós conseguiremos retomar o patamar que nós estávamos antes da crise? Bem, os estudos, né, os economistas e as entidades de pesquisa têm apresentado dentro deste cenário uma expectativa para Q1 de 2021. Agora, um detalhe que me deixou preocupado ao fazer essas pesquisas, né, e não é para causar alarde, é apenas para compartilhar as experiências, muito se deve ao rápido e efetivo controle da disseminação. Se a resposta da saúde pública não for a contento e nós tivermos um risco de retorno, de um cenário de repetição, de pandemia, a gente tem aqui um incremento expressivo dessas variações de queda de PIB. Inclusive, falando do Brasil, a gente tem aqui de Q4 2020, Q2 11,8, e falando de crescimento 2020, aí negativamente 8,6. E a expectativa de retomar o mercado do padrão de normalidade fica para 2023. Bem,
Vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela, porque o objetivo não é deixar apenas preocupações, né? É apenas um cenário de aviso. Assim como os demais colegas aqui, eu também sou um eterno otimista, realista, mas otimista, e eu continuo defendendo e lutando para que a gente consiga uma resposta rápida e efetiva a toda essa situação que estamos enfrentando. Então, com base nisso, a BioSaúde, a holding, nós estabelecemos aqui um padrão de atuação para esta crise. Nós enxergamos pelo menos 3 fases, né? 3 fases nesse cenário. Um primeiro momento é quando estamos aqui reunidos hoje, buscando respostas urgentes. Um segundo momento, nós estamos falando de uma fase de recuperação. E um terceiro momento, nós estamos falando sobre sustentação. Um período em que nós, empresários, vamos buscar perseguir a sustentação. Então, para isso, a gente estabeleceu alguns padrões, alguns pilares de trabalho, né? Eduardo falou com muita sabedoria sobre governança da crise, e esse foi o primeiro pilar que nós estabelecemos, né? Nós estabelecemos aqui um comitê para monitorar, para gerenciar, para fazer efetivamente um plano para esta crise. Não só enfrentar decisões a que vier de cada dia, não, mas um planejamento, um alinhamento entre o board, diretoria e também as áreas técnicas da empresa. Além de fazer isso, né, além de manter essa estratégia de estudo, de planejamento, de comunicação, um outro pilar relevante foi gestão de pessoas. O que fazer quanto à gestão de pessoas? Como falamos de um momento de sensibilidade em relação à saúde, nada mais prudente do que desenvolver e acompanhar ações integradas de assistência médica a todos os colaboradores. Então, nós começamos um trabalho de orientação, de monitoramento e de assistência a alguns colaboradores que ficaram, sim, adoentados. Também estabelecemos uma revisão sobre as regras de trabalho e de isolamento dessa quarentena. Fizemos um plano de sucessão e de prevenção, adotamos procedimentos em caso de emergências, estabelecemos condições de trabalho mais flexíveis, provendo as tecnologias necessárias e as informações necessárias a cada área e a cada colaborador. Também fizemos um trabalho de revisão das políticas de mobilidade, avaliamos a questão das mudanças nas relações trabalhistas e tentamos nos comunicar com a máxima tempestividade e transparência. Um outro pilar de trabalho que nós estabelecemos foi quanto aos impactos financeiros. Então, o que o empresário hoje precisa se preocupar ao avaliar o impacto financeiro? Então, nós priorizamos a gestão e a manutenção do capital de giro e a preservação da liquidez. Nós fizemos uma revisão do fluxo de caixa projetado para os próximos 100 dias. E a cada mês a gente vai revendo os próximos 100 a 120 dias. Fizemos um controle bem específico dos custos efetivos e necessários e das despesas operacionais. Também aproveitamos o momento para avaliar os impactos das obrigações contratuais já adimplidas e rever cada contrato, cada escopo de contrato, né? Observando a possibilidade de recorrer até mesmo a financiamentos flexíveis. Analisamos também a carteira de crédito não performados e os ativos não operacionais. Observamos os créditos tributários, observamos os incentivos governamentais. Então, tudo isso para ter uma demonstração financeira mais clara de como está o negócio hoje e tentar ter o máximo de planejamento para uma avaliação futura. Um outro pilar que nós estabelecemos, além de governança da crise, gestão de pessoas, impactos financeiros, foi a cadeia de suprimentos e operações. Então, nós estamos aqui numa região, do ponto de vista logístico, muito desprivilegiada, né? Nós temos experiências de material que sai de um estado, que para ir a um estado ao lado precisa descer ao sudeste, esperar uma semana, pegar outro voo e voltar para o destino final. Então, a gente fez uma análise das rupturas das cadeias de suprimento. Então, muitos voos foram cancelados, transporte rodoviário, o pouco que nós temos acesso na região, também sofreu alterações, e com base nisso nós elaboramos um plano de contingência, até analisando a possibilidade da modalidade de frete aéreo para atender e garantir o atendimento de algumas contas. Também consideramos com os fornecedores que são estratégicos a questão do abastecimento estratégico, o que não pode faltar
vi que a gente pode conseguir de negociação especial para isso. Identificamos também quem fazia parte da cadeia que apresentava a maior vulnerabilidade, mas que era importante, era relevante para a operação. Com base nisso, nós redesenhamos o planejamento logístico e reavaliamos os recursos que nós tínhamos para que não houvesse maiores prejuízos na cadeia de fornecimento. Os dois últimos pilares que eu gostaria de comentar é clientes e receita, né? Nós estabelecemos um rol de prioridade para os clientes chaves nesse momento, aqueles que precisavam de mais suporte. Então, nesse sentido, compartilhar também um exemplo prático em que uma cirurgia de alta complexidade foi feita no Amapá e não havia voo para mandar o técnico. A gente conseguiu fretamento para mandar o material, mas não tinha voo para levar o técnico. E a gente contratou uma empresa com a tecnologia necessária e fez o acompanhamento cirúrgico por videoconferência e foi bem sucedido. Então, foi uma forma de garantir o atendimento para esse cliente, né? Aproveitamos isso também para reforçar os vínculos de lealdade. Ainda existe, acreditem, ainda existe cliente que valoriza essa relação de confiança, de transparência, de lealdade. E nós fizemos um trabalho de reanálise da jornada e da experiência do consumidor. Como que esse consumidor se comporta hoje? Quais são as tendências? Quais são os padrões? Quais são as novas exigências, né? E com base nisso, nós redesenhamos também a estratégia de comunicação. De que forma o nosso setor de vendas vai continuar se comunicando nesse momento com os clientes, sem que isso represente falta de educação ou falta de sensibilidade ao momento atual. Então, promovemos eventos que iriam facilitar o engajamento nesse sentido. E, claro, o último pilar não podia ser diferente, não menos importante, apenas o último a ser citado, nós reavaliamos também as tecnologias disponíveis e os meios digitais que nós utilizamos para trabalhar, para vender, para comunicar com os clientes. Então, nós consideramos ferramentas colaborativas que facilitassem o acesso ao trabalho remoto. E a gente observa hoje que existem novos padrões de tráfego, novos padrões de utilização. Então, nós precisamos fazer uma reavaliação disso. Com base nisso, contratamos uma série de ferramentas, dispositivos que a gente pode compartilhar depois, que garantisse para a gente um bom funcionamento de um canal de comunicação digital com os nossos clientes, mostrando que a gente está aí presente e à disposição. Então, gente, esses foram os pilares que a gente estabeleceu como trabalho nesse momento. Lembrando que falei aqui um pouquinho só sobre a fase de respostas. Mais à frente, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a fase de recuperação e também sobre a fase de perseguir a sustentação. Sérgio? Obrigado, André. Eu queria fazer uma colocação agora, aproveitando esse intervalinho até o Ronaldo falar. A Tayane está mostrando para nós a pesquisa aí, do resultado da nossa pesquisa rápida e vem bem ao encontro do que o próprio André comentou agora há pouco da expectativa das grandes empresas aí com relação à retomada de tudo. Se vocês pegarem os dois principais percentuais mais votados, que são de 4 a 7 meses, e depois de 7 meses a 1 ano. Na realidade, pessoal, a gente tem que fazer uma análise, aí eu gostaria de fazer uma observação. Eu gostaria de fazer uma análise, uma observação um pouco realista. Se nós considerarmos que é um problema de economia geral, não é um problema de economia da saúde, se nós considerarmos que a nossa área é a que mais está envolvida em todo o contexto hoje, nós não podemos pensar que tudo isso também vai ser resolvido num curto espaço de tempo. Então, a pesquisa mostrou que eu acho que todos nós já estamos conscientes que isso vai demandar um tempo um pouco maior. Então, 4 a 6 meses, nós estamos falando de uma retomada a partir de novembro, outubro, talvez. Não podemos esquecer que tem Natal, Ano Novo, que talvez esse ano seja um pouco atípico, até talvez pela demanda reprimida que vai haver, espero eu, que a partir de setembro, outubro, as coisas comecem a melhorar. Mas isso não vai retomar da noite para o dia. Então, as previsões aí de 4, 5, 6 meses, 7 meses, elas são extremamente realistas. Tá? Eu acho que todos que responderam à pesquisa estão... Isso para mim, até uma grata satisfação, porque
eu comungo da mesma opinião. Eu acho que a gente tem que começar a se preparar toda a nossa estrutura para, a partir de outubro, talvez, voltarmos novamente a gerar uma demanda um pouco maior. Se vocês, alongando um pouco mais, hoje a dificuldade que nós estamos enfrentando em queda em volume de negócio não é só nossa. A gente participa de N reuniões aí pela Braide com outros players, como a ANAP, como SBH, com todas as entidades que fazem parte da cadeia da saúde. É igual. Tem hospitais que caíram 70% o volume. Aquele hospital que era dependente, por exemplo, ou que tinha um grande volume de cirurgia eletiva, e principalmente privada, esse hospital está sofrendo na pele. Então, todos nós estamos passando pelo mesmo problema. Só que no momento que essa retomada reiniciar, ela não vai ser assim, pá, vira a chave e tudo começa ao normal. Eu acho que o André colocou bem isso. Então, nós temos que nos preparar com o nosso fluxo de caixa, em fazer uma programação, em fazer um cronograma de trabalho com um crescimento novamente gradativo. E, realmente, eu acho que a partir do ano que vem, provavelmente nós teremos, se Deus quiser, já uma vacina que possa vir a resolver esse problema que a gente está enfrentando aí mundialmente. Antes disso, não adianta, qualquer coisa que nós fôssemos falar ia ser chute, conjecturas. Ninguém tem a resposta hoje do que pode ser feito agora. Não, o que vai resolver é realmente uma vacina. Isso ainda vai demandar tempo. Então, nós temos que conviver com esse problema. Acho que o Eduardo também colocou isso. E nos preparar para, a partir de setembro, outubro, as coisas começarem a retomar novamente. Então, eu acho que a pesquisa mostrou muito bem, André, o que tu colocaste aí agora. Obrigado pela tua fala. Depois a gente vai voltar a conversar de novo. Ronaldo, é a tua vez agora. O Ronaldo é lá da Bahia, de Salvador, da Duder, também uma pessoa com grande experiência aí já de muitos anos, e vai colocar um pouquinho para nós a visão dele lá no Nordeste. Ronaldo, por favor. Boa tarde, pessoal. Sérgio, André, Eduardo e a todos que estão nos assistindo. Parabenizar a Braide pela iniciativa e dizer que eu também faço parte do conselho da Braide, com muita honra. Entidade que procura sempre representar os distribuidores. E eu fico aqui olhando os 167 participantes aqui, sinal de que o distribuidor ele quer ouvir o seu par, né? Ele quer discutir os assuntos, que com certeza são assuntos comuns a todos. Tá? Eu, como fui o terceiro a falar, vou ser repetitivo. Então, assim, nós também criamos um comitê de crise com a diretoria da empresa para tomada de decisão. Como o Eduardo falou, eu acho que a gente diminui o risco de errar. A gente não pode errar nesse momento, um momento delicado. A gente se comunicou com os nossos funcionários, a gente procurou ter uma preocupação muito grande com a saúde deles. Então, a gente colocou, logo no início, uma boa parte em home office. Após a saída das MPs, a gente também fez redução da carga horária de trabalho. Uma parte 50%, 70% e 30%, a sua maior parte 50%. E também a gente procurou ter muita transparência com os nossos fornecedores, né? Como o Eduardo falou, as coisas vão continuar, né? Então a gente vai retomar, então a gente precisa manter esse elo de conexão com os nossos fornecedores, né? A gente precisa pensar no nosso negócio e precisa ter transparência nesse momento, né? Então a gente percebeu também que houve uma movimentação muito grande entre todos os distribuidores, preocupados com a situação, e tivemos várias reuniões com nossos fornecedores, algumas em particular e outras em conjunto, porque não só a crise do Covid, mas também o dólar, né? Isso prejudicou bastante a gente. Nós somos importadores também. Isso impacta demais no nosso negócio, né? Então, isso foi muito discutido. Como todos falaram aí, há uma grande preocupação com o caixa da empresa, né? Então, a gente tem que se preocupar com ele. E como é que a gente faz isso? A gente tem que negociar com os bancos. Então, a gente suspendeu alguns pagamentos de forma negocial com alguns bancos com os quais nós temos relação.
A gente diariamente liga para os clientes, manda avisos sobre os títulos que estão vencidos. Então, a gente, de forma amigável, a gente tem mantido uma negociação com estes hospitais e clientes e planos de saúde. Obviamente que a gente já tinha um problema no mercado de saúde aqui na Bahia, de inadimplência, e obviamente que com o Covid isso se agravou, né? A gente sabe que os hospitais também estão passando algumas dificuldades, a gente tem a compreensão disso, mas a gente tem se comunicado com eles porque a gente também precisa manter os nossos recebimentos. Então, passar essa parte com os hospitais, a gente tem mantido uma conexão muito grande com os clientes, né? Que a gente vai precisar deles na retomada. Então, a gente diariamente tem mantido contato com esses clientes, tem perguntado sobre como eles estão se comportando nesse momento de dificuldade. Então, a gente viu uma série de diferenças aí entre os clientes médicos. Alguns mantiveram o atendimento, outros não mantiveram. A gente tem se colocado à disposição de todos eles para qualquer demanda. Nossos vendedores, no primeiro momento, a gente entraram em férias. No segundo momento, eles voltaram ao trabalho e estão sempre acompanhando de forma virtual e, eventualmente, também de forma pessoal, visitando os clientes, tá certo? Como o Eduardo falou, o avião está no chão, né? Praticamente no chão. A gente perdeu aí basicamente 70%, 80% da nossa receita. Então, a gente tem que enxergar o lado bom disso, se preparar, ver como é que está a nossa estrutura, reavaliar a nossa estrutura, reavaliar toda a cadeia de custos que a gente tem. A gente, às vezes, nesse dia a dia, a gente não fica protelando algumas decisões. Então, é importante que agora a gente aproveite para tomar essas decisões. Então, é inútil a gente dizer que está fazendo o possível. A gente tem que fazer o necessário, né, para que a gente possa sobreviver. Então, a gente avaliou toda a nossa estrutura, a gente não fez redução de quadro neste momento. Então, a gente entendeu que com que a gente estava, na situação que nós estávamos vivendo, ainda não teria necessidade de fazer nenhuma redução do nosso quadro. Então, nós mantivemos todos os nossos funcionários. A gente não sabe quanto tempo a crise vai durar, mas foi essa decisão que nós tomamos e estamos seguindo. Havia também um represamento muito grande de faturamento, né? Isso é um problema inerente ao nosso... A gente discutiu 100 milhões da Braille e neste momento, um pouco, havia um represamento grande e aí ao longo desses 2 últimos meses a gente faturou pesado, né? Então, assim, foram estas as medidas que nós tomamos. Então, eu concordo com o André, são os pilares aí que a gente tem que ter atenção. Os clientes, nossos funcionários e nossos fornecedores. Eu acho que são os 3 principais pilares com os quais a gente tem que ter uma atenção muito especial. Tá certo? Estou aberto a qualquer pergunta aí, Sérgio. Ok, Ronaldo, obrigado. Eu queria fazer primeiro uma colocação. A gente vai largar agora a segunda pergunta, tá? Para nós avaliarmos, então, o que vocês pensam. Essa tem múltipla escolha, por favor, fiquem à vontade aí para selecionar aquelas que vocês realmente estão praticando. E eu queria fazer uma observação sobre essa primeira rodada de conversa. Eu acho que 4 pontos ficaram bem claros aqui pelos 3 participantes, e com os quais eu comungo. Primeiro, negociação. Não podemos, em momento algum, deixar de conversar com os nossos clientes, de conversar com os nossos fornecedores. Esse é o primeiro ponto. Todos falaram exatamente isso, foi bem claro. Segunda coisa, transparência com os nossos colaboradores. Ou seja, algumas pessoas tiveram que tomar decisões já mais drásticas, o Eduardo colocou isso, o Ronaldo está colocando agora que ainda consegue, está mantendo e está pensando, deixando isso mais para frente um pouco, mas eu acho que é importante a transparência com as pessoas que estão
junto conosco. Terceiro ponto, o controle de custos, é óbvio. Então, como todo mundo colocou, é o momento para a gente sentar e aparar as arestas. Faz parte, faz parte. Às vezes, muitas vezes a gente trabalha, muitas vezes, na maioria das vezes a gente trabalha, faz, está no dia a dia e não para pensar. Então, bem ou mal, esse é o momento para mim nós ajustarmos algumas coisas. E a quarta coisa que ficou bem claro, que eu acho que é o que a gente vai falar mais agora, é nos preparar para a retomada. Então, eu acho que a gente poderia resumir, se alguém tiver mais alguma colocação, nesses 4 principais pontos que o Ronaldo, o André e o Eduardo colocaram aí, de ações que eles tomaram nas empresas e que eles veem isso no mercado. Terceiro item é que eu quero dizer, eu estou recebendo aqui algumas perguntas que são perguntas de mercado como um todo. Eu quero agora, nessa segunda rodada de conversa, eu vou abrir já alguma dessas perguntas, então, à medida que as pessoas forem falando, eu vou colocando as perguntas, respondendo a posição da Braide, quando for uma posição da Braide como instituição. E se alguém de vocês, Ronaldo, André e Eduardo, quiserem participar e colocar alguma coisa a mais, por favor, fique à vontade. Então, a gente fez um panorama um pouco da realidade, do que cada um de nós está tentando fazer. As dificuldades, como eu falei no começo, são praticamente iguais para todos. Mas, assim, nós não viemos aqui hoje para falar só de problemas, a gente veio para falar também e para criar também um momento de futuro, de motivação, de envolvimento, de que as pessoas acreditem que a gente consegue passar por isso, e com certeza nós vamos passar por isso. Então, eu queria colocar assim, eu queria que cada um colocasse a visão de vocês sobre o que vocês acham que vai acontecer, até baseado na resposta, por exemplo, do prazo médio, que as pessoas estão achando que vai haver uma retomada. Eu queria que vocês colocassem um pouquinho mais do mercado daqui para frente, incluindo, é óbvio, a situação atual. Então, se o Eduardo puder começar de novo, para nós voltarmos lá para a primeira pessoa que falou, por favor, Eduardo. Perfeito, Sérgio, vamos lá. Primeiramente, eu queria ressaltar que, óbvio, que o empreendedor tem que tentar olhar para frente. Ele tem que tentar imaginar o cenário lá da frente, isso que vai diferenciar a sua empresa. Você não precisa criar uma empresa com um futuro que você possa prever, mas criar uma empresa que ela possa sobreviver no futuro que você não tem previsão, né? Então, por isso que eu falei que o controle dos custos e o avião estar no hangar agora, fazendo toda a manutenção necessária para que quando seja, se for em 3, 4, 7, um ano que vai voltar, uma hora vai voltar, isso esteja pronto, né? Eu concordo aí com o resultado do questionário. Não é uma crise para sair rápido, 2, 3 meses, não é. Talvez de 7 meses a um ano seria realmente o cenário que eu mais acredito que as coisas vão voltar à sua normalidade. Não vai ter um mês mágico, não vai ter um mês. Acabou a crise, no dia seguinte já vamos estar faturando horrores, fazendo um monte de cirurgia. Vai existir ainda um comportamento dos pacientes, pessoal. Tenho conversado com... E a gente, como tem várias especialidades, tenho falado com cirurgião de coluna, cirurgião de bucomaxilofacial, cirurgião de ortopedia, né? Das diversas especialidades, ombro, joelho, quadril. Os pacientes agora não estão indo para o consultório, né? Então sumiu aquele doente com lombalgia, com dorzinha aqui, dorzinha... E só vai no consultório hoje aquele cara que não está aguentando de dor, aquele cara que fica travado, aquele cara que já não aguenta mais tomar remédio, enfim, tem que usar colete e tudo mais. Então, eu não acredito numa retomada repentina, acredito numa retomada que vai vir aos poucos, né? Mas, complementando a fala que eu já disse aqui, nós precisamos estar com a empresa pronta como se tivesse no dia seguinte um movimento normal, porque isso pode acontecer. Nós temos um monte de cirurgias que estão represadas, que já eram para ter acontecido na segunda quinzena de março, estavam já agendadas, e até algumas na primeira quinzena de abril, que não aconteceram. Esses pacientes continuam precisando operar. Eu acho que nós vamos ter um mês bom, assim que as coisas retomarem.
só que o médico não está olhando agora, ele não está conseguindo criar uma demanda nova, porque não está tendo consultas, né? Mas hoje eu tomei cuidado antes de entrar aqui para falar com vocês, conversar com alguns cirurgiões, e eles estão percebendo um aumento gradativo nos seus consultórios, pacientes que estão procurando, que estão voltando devagar, mas ainda existe uma grande gama dos pacientes que têm medo de operar. Então, para colocar então a minha posição aqui, eu acho que a empresa tem que estar pronta para voltar como se fosse voltar daqui a 2, 3 meses. Porque você não pode correr o risco de, por exemplo, vamos supor que em junho, julho comece a voltar cirurgias aí de uma escalada e você não esteja preparado para isso. Então, o que vai acontecer? Você já está numa crise, está com problema, está com fluxo de caixa comprometido. E as cirurgias que são agora valem, eu até brinco com o meu pessoal, cada cirurgia agora vale muito, né? Cada uma delas. Você imagina você perder uma cirurgia porque você não tem material dentro do estoque ou você não tem condições de atender. Então, mantenham a sua equipe mínima necessária, mantenham o seu estoque no índice mínimo necessário. A Implamed tem, pelo que a última vez que eu vi, tem 90 a 120 dias de estoque ainda para atravessar essa volta, mas eu aconselho fortemente que todos aqui olhem para isso e não deixem de estar com o seu estoque preparado para uma volta que pode ser antecipada. A gente, apesar de eu também acreditar que não é uma volta tão rápida, e se acontecer? É melhor você estar preparado do que não estar. Obrigado, Eduardo. Eu queria fazer alguns complementos, já aproveitar também para colocar algumas perguntas e, por favor, fiquem à vontade os três aí para me ajudarem nas respostas. Mas surgiu uma colocação, uma pergunta até aqui, que eu acho que a gente deixou passar em branco, e aí é uma curiosidade minha também, para que todos até possam responder aí via chat para nós, até para nós termos uma noção e uma análise de realmente o que está acontecendo hoje com relação ao Covid no Brasil inteiro. Então, uma colocação foi feita: quem de vocês três, quantas pessoas tiveram, ou se alguma houve, teve contágio com o Covid-19? Eduardo, André e Ronaldo, certo. Se algum dos colaboradores passou por isso. Lá na empresa, por favor, Ronaldo. Lá na empresa, ainda nenhum. Nós tivemos alguns casos de suspeitas, mas, felizmente, nós não tivemos nenhum caso confirmado, né? Eu queria aproveitar aí essa pergunta também. Sim, uma pergunta também, Ronaldo. Vocês estão monitorando isso? Não, a gente está começando agora um processo de monitoramento desse. A gente vai começar a testar todo mundo, todas as pessoas da linha de frente, são os instrumentadores e motoristas, e a gente vai começar também a controlar a entrada dos funcionários na empresa, com medição de temperatura. Então, essas são as ações que nós estamos fazendo a partir desta semana, tá certo? Uhum. Bom, no nosso caso, Sérgio, éramos, né, 180 colaboradores, somente um caso que foi detectado aqui em São Paulo, pelo menos, os hospitais estão com procedimento de 72 horas antes da cirurgia marcada, o nosso instrumentador tem que fazer o exame. Então, nesse exame foi pego um colaborador nosso, totalmente assintomático. Olha que coisa louca esse vírus, né? Não sentia absolutamente nada, nem resfriado pegou, e não pôde ir para a cirurgia, está em casa cumprindo quarentena. Eu também, como o Ronaldo está fazendo, eu queria ressaltar que o nosso RH tem feito um trabalho extraordinário, monitorando todos os nossos colaboradores, estando bem próximo a eles. Aí, como o André falou, um dos pilares, né, André? Fundamental, o RH agora tem que ser uma das principais pilares da empresa, né? Então, nós estamos fazendo todo esse monitoramento de todos os funcionários, inclusive dos familiares dos funcionários também, porque isso influencia, obviamente, em todos nós. E vamos agora também começar a aplicar os testes para o pessoal da linha de frente e todo o pessoal de logística, instrumentador e vendedor. André. No nosso caso, a gente
está inserido num contexto regional pesado, né? A gente Exatamente. trabalha numa região do país onde o desenvolvimento cultural e humano é menor do que em outras regiões, é uma realidade da região norte. Infelizmente, 15% do nosso quadro de funcionários foi acometido de alguma maneira pelo Covid, né? Eu, São quantas particularmente... pessoas, André, mais ou menos, só para a gente ter uma noção? Então, a gente trabalha hoje na Biosaúde com cerca de 70 colaboradores, né? Eu diria que mais de 10 já 11 adoeceram. pessoas, mais ou menos 11 pessoas. Isso. Alguns deles importante. pouco sintomáticos, outros chegaram a ser hospitalizados e, indiretamente, um outro grande prejuízo que nós tivemos foram que as nossas famílias, mesmo que nós não diretamente na empresa, um colaborador não tenha sido acometido pela doença, mas quase todo mundo que a gente conhece tem alguém, um familiar, um parente que sofreu e até algumas perdas mesmo, né? A Belém está em lockdown, São Luís no Maranhão está em lockdown, Manaus, a gente tem frigoríficos na porta dos hospitais, então a nossa região passa por um momento tenebroso. E, como eu te falei, um dos nossos pilares aqui foi realmente gestão de pessoas, né? Então, a gente conduziu cada situação com atenção especial, cada colaborador, inclusive alguns deles receberam medicações fornecidas pela empresa na porta de casa, porque em um determinado momento até o acesso à medicação aqui na região era quase que impossível, né? E como a gente tinha alguns amigos distribuidores, a gente ainda conseguiu, com receita médica, claro, organizar a medicação para o colaborador. Então, a gente tratou cada um de acordo com a sua necessidade. E a gente espera que isso tenha um bom fruto na frente, né? Porque esse colaborador, ele permanece engajado com a empresa, ele trabalha com mais satisfação, ele retribui a atenção especial que ele recebe. Ô, Sérgio, André, já... Oi, desculpa. Pode falar, Ronaldo. Não, eu queria dizer o seguinte. Que é o Covid. Na distribuição, a gente também não tem só esta doença, né? A gente já tinha outras doenças, né? Eu estou vendo as perguntas. Represamento. Muita gente falando aí sobre dificuldade. Está cortando, né, Sérgio? Está cortando o Ronaldo. É um trabalho árduo que a Brad vem fazendo, e aí, Sérgio. Que pena, tá cortando muito, Ronaldo. Ronaldo, está cortando muito a tua fala. Infelizmente, cortou muito a tua fala. Melhor desligar a câmera. Desliga a câmera, acho que fica melhor, por favor. E assim, Ronaldo, eu estou aqui olhando, colocando todas as perguntas que estão aqui no meu visor, e eu vou, a seguir da fala do André e tua, eu vou fazer uma colocação sobre isso, tá? Antes da gente abrir para os debates, eu quero falar especificamente das situações que estão sendo colocadas aí, problemas de faturamento, mostrar um pouco da gente que está fazendo, da realidade, qual é o que a gente está, qual é a sugestão nossa como entidade, ok? Perfeito. Ok. Então André, aproveitando o gancho, como que tu vê a perspectiva aí dos próximos dias, digamos assim, ou dos próximos meses? Perfeito. Bem, eu me pauto muito em uma das coisas que eu ouvi Ricardo Amorim falar uma vez, né? Se não tenha medo, porque a nossa economia, independente do país que você viva, ela é feita de picos e vales. Então, se nesse momento a gente está numa descendente, num momento ruim do ponto de vista econômico, a gente pode sim olhar para frente de uma visão otimista, porque nós teremos aí um pico a atingir. E como eu mencionei no meu primeiro comentário, a gente passou por uma fase de respostas, a gente está olhando já com planejamento para buscar a fase de recuperação, e eu vejo lá na frente muitos desafios positivos para a fase de sustentação, né? Então, analisando isso, embora eu particularmente tenha enjoado um pouquinho sobre a palavra resiliência, mas esse estudo que foi feito pelo McKinsey & Company, né, foi um estudo bem interessante que falou como que as empresas hoje que lideram de alguma maneira processos de inovação, que têm visões disruptivas, têm se comportado, né? Então, o primeiro passo do ponto de vista econômico é a gente destravar o balanço. Então, você que é empresário,
limpe o seu balanço, preserve a sua liquidez e faça uso da sua sala de guerra para discutir também estratégias financeiras com consultores capacitados. Segundo ponto importante em relação ao futuro, a necessidade da gente se transformar de maneira rápida. Quanto mais tempo a gente perde pensando no que fazer, dando margem para indecisão, a gente está perdendo tempo e oportunidade em reestruturar a sua base de custos e aumentar a produtividade futura. Então, acho sim que nós temos que lançar mão de planos de ação agressivos para a recuperação de vendas. Outro fator importante da minha visão de futuro, Sérgio, é a gente ter uma mentalidade de enxergar além, né? Ter competência paradigmática, quebrar os paradigmas, olhar além da crise. Olhar além da crise vai nos garantir proteção quanto à inovação, quanto a investimentos críticos de médio e longo prazo que precisam ser feitos, né? Se você parar de investir em tudo, você não vai conseguir superar a crise. A gente precisa saber quais são os investimentos que devem ser preservados, que vale a pena você manter. Planejamento quanto à realocação de recursos. Então, a gente tinha um plano orçamentário, a gente realocou para alguns outros investimentos que vão ser feitos pensando no futuro. Então, pegue o seu budget, pegue o seu orçamento, olhe para o futuro e veja quais são as suas prioridades, como muito bem comentou o Eduardo. E acho que a gente precisa já observar a adaptação de um novo modelo de operação. As pessoas hoje estão utilizando as suas casas de uma outra maneira, o espaço de trabalho mudou, a configuração do espaço laborativo também mudou, e a gente passa agora a ter uma perspectiva diferente quanto ao espaço de trabalho. Um outro fator relevante que eu queria compartilhar com vocês é a gente tem ainda que enfrentar essa incerteza sobre a retomada do consumo, certo? Já discutimos um pouquinho sobre isso. Mas você pode ter certeza que a gente vai ter aí, logo à frente, a reabertura parcial das nossas atividades. Então, a gente já iniciou um trabalho hoje de comunicação com alguns hospitais da região, mostrando quais são os impactos econômicos da parada total. Doutor, se seu hospital ele tiver apenas com leitos de UTI voltados para pacientes COVID, se o seu atendimento for 100% COVID, você não vai conseguir faturar, você não vai conseguir produzir, a sua equipe não vai produzir. Isso é bom para o plano de saúde, né? Porque deixa de gastar com cirurgias de média e alta complexidade, mas é ruim para o distribuidor, ruim para o hospital, ruim para a equipe médica, ruim para a economia como um todo. Então, eu vejo aqui na frente, no médio prazo, uma reabertura parcial e a gente tem que estar preparado para um novo padrão de consumo. A gente vai ter, sim, um novo normal. Depois da vacina, vai vir um novo normal. Então, essa é a minha visão de futuro. Então, basicamente, o nosso projeto interno aqui na BioSaúde está pautado em respostas assertivas, respostas que sejam apropriadas a cada crise que a gente detecta internamente, planejamento específico para retomada, então, gerenciar esse período de crise, endereçar oportunidades, observar como que a gente, como empresário, pode ter uma retomada saudável e uma retomada rentável. Eu costumo dizer que hoje a fábrica, o fabricante, ele está preocupado em manter o seu nível de rentabilidade, nós estamos espremidos aqui, né? Então, a indústria aumenta a rentabilidade, aumenta o nosso custo, o distribuidor, por sua vez, enfrenta um achatamento em relação às fontes pagadoras. Então, a gente precisa gerenciar realmente isso, endereçar oportunidades da maneira correta. E acho que o principal conselho que a gente abraçou aqui é reimaginar. Acho que a gente precisa não somente se reinventar, mas se reimaginar como será a vida a partir de agora, né? Do ponto de vista ainda econômico, a gente está aqui nessa fase, gente. A gente teve a fase de preparação da tempestade, por observar o que acontecia lá fora. A gente está aqui hoje navegando nessa tempestade, enfrentando um choque econômico muito grande, mas eu me concentro muito neste próximo estágio, que é a saída da tempestade, a retomada do crescimento da economia, o relaxamento escalonado desse distanciamento e sempre reimaginando de que forma a gente pode gerenciar esse novo normal, né? Que vai ser a abertura completa dos nossos negócios e a plena ativação disso tudo. Então, é dessa maneira que a gente tem planejado e vislumbrado o futuro, Sérgio. Ok, André, obrigado pela participação. Eu queria fazer um comentário. A gente está com uma série de perguntas, muitas, inclusive assim, com o mesmo questionamento. Então, eu quero
responder um pouco daquelas que eu posso responder como entidade em seguidinha. Queria só que o Ronaldo, vamos ver se o áudio dele agora está melhor. O Ronaldo estava até começando a falar sobre isso, mas assim, são muitas perguntas relacionadas à questão convênios, que eu vou falar, relacionada com a questão hospitais, que eu vou falar também. Então, se o Ronaldo puder colocar rapidamente aí a visão dele de futuro, a gente abre para um pinga-pinga aí de perguntas e uma conversa entre nós quatro, junto com o grupo que está participando aqui. São perguntas bem pertinentes e bem importantes e que talvez as pessoas estejam mais distantes. A gente teve muita ação, nós como a Bright, mas é bom clarear um pouquinho para todo mundo aí. Ok, Ronaldo? Eu vou desligar aqui a câmera. Para ver se melhor. Ronaldo, tá cortando muito ainda. Cara. A conexão tá horrível. A conexão está caindo muito. O teu som fica cortado ao meio. O Ronaldo priorizou as coisas, mas esqueceu de pagar a internet. A internet, é verdade. Ronaldo, vamos ver se tu consegue te posicionar melhor enquanto eu vou tocando alguns assuntos aqui que foram comentados, tá? A Tayane vai compartilhar a resposta da pesquisa da última pergunta. Então, Tayane, por favor, compartilha na tela aí. Então, assim, na nossa opinião, quais as medidas mais efetivas para o controle da crise? Então, 76% acha que a revisão de estrutura e corte de custos, outros 24% de redimensionamento de equipes, outros 20% ampliação ou redução do portfólio de produtos, 14% reforço da equipe de vendas, olha só, e outros 76%, já que aí o percentual não fecha a 100, né, porque alguém respondeu mais de uma, renegociação de contratos com clientes e fornecedores. Ótimo, eu acho que as respostas estão bem dentro realmente do que eu particularmente penso, acho que todos que estão no grupo aqui discutindo também. Mas assim, pessoal, eu queria, até a própria pesquisa está falando, abrir alguns questionamentos aqui e uma pergunta que está batendo várias vezes o que fazer com a situação dos planos de saúde hoje com relação a pendências de faturamento e a questão de inadimplência. Bom, pessoal, primeira coisa, com relação às pendências de faturamento, é um trabalho árduo que a gente já vem há 2 anos. O Ronaldo e o Eduardo e o André podem me ajudar aí à medida que eu estou falando. Mas nós vemos numa briga há 2 anos, a gente tomou ações muito sérias e assim, bem radicais até em alguns momentos, a ponto de tentar acionar convênios e planos que tivessem negociação na Bolsa através da CVM. Infelizmente, é uma briga bem ingrata e com um poder muito diferente de forças. Tá? Então, hoje, nós somos, apesar de nós faturarmos praticamente 6 bilhões do nosso grupo ano passado, hoje os planos de saúde faturam 240 bilhões. Então, infelizmente, nessa hora o dinheiro ainda está valendo mais. Mas a nossa briga continua. Então, o que a gente tem usado e tem comentado com a maioria das reuniões que nós estamos fazendo regionais desde o ano passado é usar a lei. E a lei diz o quê? O convênio CNF diz que tudo que eu coloco e vendo para um hospital tem que ser faturado dentro do mês. Ok? Então, a situação hoje de faturamento CNF é um caminho para ser usado. Nós usamos muitas outras condutas. Nós fomos ao Ministério Público, nós fomos à Controladoria Geral da União, nós fomos à ANS, nós fomos à Anvisa, nós, quando eu digo isso, a Bright, como entidade, tentando colocar os nossos problemas, tentando colocar as nossas dificuldades, porém, o eco foi quase nada. Então, pessoal, o que nós agora, esse ano, estávamos tomando como base, como, digamos assim, principal ponto de atuação foi tentar negociar com os principais convênios quase que individualmente. E também, através da CVM, acionar os convênios hoje com capital aberto. Tivemos, por parte da CVM, uma resposta mais ou menos, digamos assim, favorável no sentido, porém, perigoso em outros. Por quê? Porque expõe, muitas vezes, uma situação que nos coloca em risco até perante o fisco.
Nós tivemos colegas nossos, associados nossos em outro estado, no Rio de Janeiro, que tomou multa pelo não faturamento. O que aconteceu? A fiscalização bateu lá, disse, olha, onde é que está o material de faturamento da nota da cirurgia do Eduardo Simões? Ah, mas o convênio não me autorizou ainda, eu não pude faturar. Isso não é problema meu, o fiscal disse. Isso é um problema teu com o convênio, é uma questão comercial. Tu precisa faturar e tu precisa pagar os impostos referentes a essa cirurgia. E eu não preciso dizer para vocês que a multa foi bem, mas bem pesada. Então, o nosso conselho é o quê? Apliquem o CNF e usem o departamento jurídico da Braide como apoio. Tá? Então, nós não temos outra alternativa a não ser ir para a parte legal mesmo, que é o que nos resta. E nessa hora, o nosso departamento pode ajudar. A gente fez algumas reuniões ao longo do Brasil no ano passado, nós fomos em alguns lugares, em alguns estados. Para isso, a gente tem um departamento jurídico super ativo e eles que nos ajudaram em todos esses movimentos que houve junto a essas entidades. Então, gostaríamos muito que vocês tivessem uma situação até bem específica. Eu tenho um hospital aqui, tal, na minha cidade, que o problema é esse, eu quero disponibilizar de uma jurídica, de uma assessoria jurídica por parte da Braide no que fazer nisso. Fiquem à vontade para usar. Está aí nossos telefones, e-mail, WhatsApp, todos os meios de comunicação possível para que vocês façam isso. Então, por favor, não nos resta muita alternativa agora, ainda mais nesse momento, aplicar a lei. A lei diz que tudo que eu forneço, eu tenho que fornecer, faturar dentro do mês. Então, é isso que nós precisamos fazer agora, tá, pessoal? Então, essa é a nossa conduta nesse momento. Eu não sei se eu respondi, eu não sei se o pessoal quer fazer mais alguma colocação aí, Ronaldo, Eduardo e André, por favor, fiquem à vontade. Uma outra... Acho que é isso mesmo, Sérgio. Eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que não tenho o que completar na sua fala. Concordo com tudo que você disse. Uma outra coisa, pessoal, a gente vai enfrentar, sim, agora uma situação de inadimplência. E aí eu quero separar um pouquinho os dois players aí. Primeiro, o player são os hospitais. A gente está numa conversa com a ANAP, que é a principal entidade da área dos hospitais privados, que hoje congrega de 123 a 126 hospitais, se não me falha a memória. E a posição da ANAP nisso é que cada um de nós negocie diretamente com o seu hospital, que haja uma abertura de diálogo. Tá? Nós, como entidade, a gente não pode fazer uma negociação em conjunto. Isso é ilegal e a gente não pode se envolver em uma situação que não está dentro da conduta de compliance da entidade. Infelizmente, a gente não tem muito o que agir. Mas qual é a posição da ANAP? A negociação direta com cada cliente. E eu acho que essa é a melhor conduta. Volta lá no primeiro tópico que eu resumi da primeira rodada, que foi o quê? Uma negociação cliente-fornecedor. Então, nada mais justo que nós vá no hospital, que é o meu principal devedor, se for o caso, ou que eu tenho pendências, e discuta com ele abertamente. E essa é uma orientação da própria entidade privada deles. Por parte da SBH, a conduta é a mesma. Só que tem uma coisa, preparem-se realmente, porque a inadimplência por parte dos hospitais vai ser bem significativa. Enquanto os planos, no meu ponto de vista, e talvez de muitos de vocês, eu até ouvi uma colocação aqui agora há pouco, que eu não consigo falar e olhar tudo ao mesmo tempo aqui, mas uma colocação feita que os planos nesses 2 meses estão fazendo um fluxo de caixa favorável para eles. Eu concordo plenamente. Tanto é que a gente está analisando uma possibilidade de que haja uma transparência para saber o que foi feito, o que foi realmente gasto por parte do Covid. Se nós fizermos uma análise que hoje nós temos um pouco mais de 200 mil testados, infectados no país, é nada perante um universo de 47 milhões e meio de associados que hoje os planos têm. Então, nada mais justo que essa conduta de transparência seja atendida a todos. Agora, se isso legalmente a gente tem como fazer, a gente está analisando juridicamente, até nós vamos ter uma resposta ainda essa semana. Mas é difícil para nós uma retomada, uma ação um pouco mais radical face às questões éticas e de compliance, que a gente não pode agir como entidade. Então,
a melhor colocação aí é que vocês negociem também com esses planos, né? Eu acho que todo mundo aí, Ronaldo, Eduardo, André, já devem estar fazendo isso, e eu acho que todos aqui, quem detém um estado como eu estou, onde 80% do meu negócio é Unimed, é complicado. Eu entendo que o fluxo de caixa depende deles, mas os pais também estão na mesma baila. Aqui, 60% de faturamento dos 2 principais hospitais do meu estado são Unimed, ou até mais. Isso vale para o centro do país com outros planos, como Bradesco, Sul América, Mil, a Pevida, para quem está no Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste, que hoje é o segundo maior, talvez já seja até o primeiro convênio em número de vidas, e que a gente sabe que a atuação deles em relação a pagamentos e em relação à negociação conosco é extremamente radical e até diria leonina, porque é um lado só negociando. Então, eu entendo, pessoal, as perguntas que vocês estão colocando aqui. Eu queria fazer até um macro assim, do que nós fizemos até agora. Isso está tudo aberto lá no nosso site. Eu espero que vocês estejam recebendo todas as informações que nós passamos. Mas isso é uma posição que todos nós, é um problema que todos nós estamos vivendo. Então, a melhor dica agora, nesse momento, é a gente tentar realmente fazer uma negociação caso a caso, tá, pessoal? Então, não tem outra alternativa a não ser fazer esse tipo de conversa individualmente aí. Nós, como entidade, não podemos agir com relação à questão preços, não podemos agir com relação à questão pagamentos. Até tem uma pergunta com relação a preço. Esse é um grande problema. A gente está discutindo isso junto ao governo, ou seja, a gente tem tem um projeto de lei trazendo fazer com quem e a gente está apoiando esse projeto, o dólar, que aliás é do Pará, o deputado, se não me falha a memória, o Bruno pode me ajudar aí aqui internamente, que a gente se use um dólar do final do ano, de 31 de dezembro, para as importações de material de saúde. Por que isso? Porque se vocês pegarem a elevação do dólar só de março até agora, ele é de 50%. Então, nós não temos como reajustar preço. Vocês sabem disso, as tabelas hoje dos principais convênios, elas são praticamente iguais. Hoje, o que paga numa prótese de joelho aí no Norte e no Nordeste é o mesmo que paga aqui no Sul. Isso vale para a Bradesco, para a Sul América, para a Unimed, para a Mil, para a Previda e por aí vai. Então, a gente não tem condições de repasse desses valores. Então, eu acho que vocês devem agir rapidamente em tentar negociar diretamente com cada cliente, ok? Então, essa é uma sugestão que eu dou. Se eu puder complementar, eu acho que são duas coisas separadas, né? A nossa relação com os convênios e a nossa relação com os hospitais. Exato. Os hospitais estão enfrentando uma situação muito difícil, né? Eu tenho acompanhado alguns hospitais, inclusive hospitais de ponta, que tem um caixa robusto e tudo mais, pedindo já para nós prazo estendido. A gente sabe que um hospital, para começar a dar algum lucro, precisa de 80% de ocupação. E hoje nós temos uma situação que a gente não tem 50% de ocupação nos principais hospitais. Foi superdimensionada a questão do Covid e a gente entende que o Covid migrou das classes A e B, está migrando para a classe C e D e atingindo mais os hospitais públicos. A gente não sabe se a gente já atingiu o platô, o pico dessa pandemia aí, mas ainda corre um risco de os hospitais públicos precisarem da ajuda dos hospitais privados. Então, eu vi que tem uma pergunta aí referente como fazer uma venda segura para os hospitais privados. Eu diria que você tem que monitorar, assim como você tem que monitorar os seus colaboradores e familiares, monitorar também os seus clientes, né? Os hospitais vão ter problemas? Vão pedir prazo? Eu até achei bom ele me pedir prazo, que significa que ele não quer me dar um calote, ele quer se adequar ao fluxo de caixa dele. Então, como o Sérgio falou, não tem outra maneira a não ser sentar e negociar com o teu cliente. Ele também não tem interesse em quebrar os outros players que ele também vai fatalmente precisar. Vamos lembrar hoje que nós, distribuidores, ajudamos os hospitais a operar. Sem nós, eles não conseguem operar. Empresta motor, vai instrumentadora, instrumental e toda a parafernália que a gente tem que levar. Então, nós somos extremamente necessários hoje dentro da operação. É por isso que esse diálogo tem que ser aberto. E eu discordo um pouquinho quando fala que a gente
já vai falar sem força nenhuma. Eu acho que a gente tem que saber um pouco usar a força que a gente já tem, lembrando para ele esses pontos que eu acabei de falar, dizendo que você está próximo a ele, que você é sensível ao problema dele e tentar achar uma solução em conjunto para passar essa crise. Já com relação aos convênios, eu concordo que, sim, o convênio está fazendo o seu caixa. Há uma queda nos exames, né? Que é um gasto importante dos convênios hoje. Os exames caíram drasticamente, né? As cirurgias eletivas, a gente sabe, exatamente, caiu 80%. Então, eles estão, sim, com caixa. E eu acho que dá para sentar com eles e conversar e pedir ajuda deles nesse momento, sim. Vamos lá. Eu queria fazer uma colocação aqui que vários participantes aí fizeram com relação ao retorno e o que vai acontecer e o que a gente espera aí para os próximos dias, né? Todo mundo colou sua posição e eu só queria fazer uma colocação a mais. Eu, particularmente, acho que a retomada mesmo, efetivamente, do voltar ao volume que nós tínhamos até março vai ser lá por abril, maio, talvez. Eu acho que a pesquisa mostrou isso. Então, eu acho que a gente tem, nesse inteirinho aí, se preparar para que quando nós chegarmos lá, nós estarmos já todos com as máquinas aí a pleno vapor. Eu não vejo outra alternativa a não ser a gente se preparar esse restante de ano para isso. Teve uma outra colocação aqui, são muitas, agora são realmente muitas perguntas, pessoal, então fica até difícil selecionar todas aqui, mas assim, um questionamento com relação ao CMS Sérgio, que foi colocado. Uma sugestão, que as perguntas que por acaso a gente não conseguir aqui responder nesse webinar, que a gente responda depois sim. para as pessoas. Sim. Mas eu estou tentando selecionar aqui as principais para que a gente possa... eu já respondi do dólar, a questão do faturamento, eu acho que também já foi bem discutida. Tem uma pergunta interessante aqui. Só deixa eu fazer essa aqui, Ronaldo. Oi. Só deixa eu fazer essa aqui, Ronaldo. Qual a orientação com relação ao decreto do STF que diz que o Covid-19 é doença ocupacional? Quais medidas de prevenção de demandas trabalhistas, inclusive dos técnicos, estão acompanhando as poucas cirurgias que ainda acontecem? Pessoal, isso é uma coisa que eu acho que nem o nosso departamento jurídico ainda vai ter como responder imediatamente. Eu acho que isso aqui, continuar indo à frente, nós vamos ter uma demanda enorme, posteriormente, de ações, mas o que vai acontecer efetivamente, eu não sei te responder. Se o STF realmente partir para esse lado, nós não vamos ter muito o que fazer, a não ser no momento que nós formos deparar com o problema, discutir isso. E vai ser uma discussão bem interessante já. Então, realmente é uma dúvida que todos nós temos até agora. Não sei se alguém quer complementar aí, né? Outra pergunta interessante. Ronaldo, pode falar e depois eu faço essa aqui, que essa aqui tem tudo a ver com o final da coisa aqui. Vai lá. Eu tive um probleminha aí de conexão. Eu não sei se o pessoal falou, mas uma coisa que a gente vai se deparar no futuro, com certeza, é com desemprego, né? E com consequente perda dos planos de saúde. Então, nosso mercado vai dar uma enxugada. A gente tem que estar preparado também para isso. Eu espero que, por enquanto, o que mais as empresas estão preservando é a manutenção do plano quando tu faz a dispensa de alguma pessoa. Então, Sérgio, mas isso vai chegar um momento que vai acontecer, claro. Posso complementar? Eu tive uma notícia exatamente ao contrário essa, Ronaldo. Diz que teve uma procura gigantesca por planos de saúde. Então, isso pode acontecer a médio e longo prazo? Pode, concordo com você. Mas, nesse momento, para fortalecer mais o caixa ainda dos convênios, há uma procura grande para plano de saúde, porque as pessoas têm medo de depender do SUS, né? Numa pandemia como essa. Então, só para... Pode ser uma coisa momentânea aí no período da pandemia, não sei. Agora, essa pergunta aqui, Ronaldo, é bem interessante, né? A todos. Gostaria de que vocês opinassem sobre a dificuldade de retorno, onde estão os principais obstáculos e como vocês pensam em trabalhar cada um, paciente que não quer operar, médico ou hospital. Você tem algum monitoramento dos hospitais e o clima reinante nessas organizações? Alguém quer responder?
Acho que é a questão da segurança, né? Aqui já tem hospitais que estão, nas cirurgias eletivas, testando todos os pacientes, não só os pacientes, mas também os atores da cirurgia, como os médicos, instrumentadores e técnicos, né? Então, isso pode ser uma coisa relevante para dar mais segurança para os pacientes. Assim, ó, complementando, Ronaldo, o que houve foi uma situação inicial de dimensionamento do tamanho da Covid, que fez com que os hospitais adotassem algumas medidas, no meu ponto de vista, antes do tempo previsto. O que está acontecendo agora aqui na minha região? Existe uma campanha por parte dos hospitais para as cirurgias voltarem. Campanha publicitária, inclusive, mostrando que existe segurança, que existe tranquilidade, que todos os seus pessoas que estão no hospital são testadas, que o médico está seguro, existe EPI, etc, etc. Porém, ainda tem, sim, um grande receio por parte do paciente para voltar para o hospital. Respondendo a pergunta, para mim, é o maior problema que eu vejo. Tá? Quando que o paciente vai se conscientizar e ter na cabeça dele que ele pode realmente voltar a fazer aquilo que ele precisava fazer de tratamento da sua saúde. Isso vale para exames, isso vale para laboratório, para exames de ressonância, de imagem, qualquer coisa. E uma outra coisa, pessoal, tem doenças que estão ficando para trás, tem exames que precisavam ser feitos imediatamente que ainda não foram feitos, e essas doenças vão agravar. Então, existe uma coisa que já foi comentada até em algumas reuniões, que muitos convênios vão sofrer posteriormente ações por problemas que vão acontecer agora. Tá? Então, assim, ó, o paciente é o principal motivador para as cirurgias voltarem novamente. E uma outra coisa, hospital que tem um atendimento de Covid diferenciado, desse hospital que mais está sofrendo. A gente tem um exemplo aqui, que é um grande hospital que tem um andar inteirinho de Covid, que mesmo assim tem lá 30 pacientes hoje. E os caras não querem, o paciente não quer ir para lá com medo da contaminação. Então, os médicos no começo também ficaram receosos e agora voltaram para os seus consultórios, só que continua, o paciente não está indo lá. Então, dessas colocações aqui que alguém fez aqui com relação a como que isso pode acontecer, o paciente talvez seja o principal motivo para as cirurgias retardarem mais um pouco ainda. Tá? Eu não sei a opinião de vocês aí, se vocês querem contribuir com alguma coisa a mais. Concordo com você, Sérgio. O paciente, já tinha mencionado aqui, o relato dos cirurgiões é que a grande maioria dos pacientes tem medo de fazer a cirurgia. Então, eu acredito que nós vamos ter aí uma mudança de comportamento bastante importante nesse sentido, e isso deve só se modificar a hora que a gente encontrar uma vacina. Porque antes de o paciente ter segurança que não vá contrair uma Covid durante uma cirurgia no hospital, esse problema vai estar muito forte. Existem alguns hospitais que estão fazendo o protocolo de Free Covid, né? Que é um protocolo especial para que o paciente que eventualmente vá fazer uma cirurgia não se contamine. Eu acho que o médico tem papel fundamental no convencimento do paciente, né? Falando, olha, esse hospital ele está com esse protocolo, você pode ficar tranquilo e tudo mais, o fluxo de paciente é assim, é assado. Então eu acho que, de novo, a gente fica tentando achar um monte de coisa, mas a gente não pode negar o fato que vai haver uma mudança de comportamento. Eu, como paciente, se eu precisasse fazer uma cirurgia, eu não faria nesse momento. Então a gente não pode achar que os pacientes não vão ter uma mudança. Pessoal, uma outra pergunta aqui interessante, voltando à história do CNF que o João Pereira fez aqui, perguntando se algum de nós usou essa situação do CNF para conseguir faturar. Eu respondo aqui pelo Sul, sim, há mais de 3 anos atrás. Logo que saiu a normativa do CNS, aí a lei do CNF. Então, nós usamos e funcionou. Hoje, se tem retenção aqui? Tem. Pequena, mas ainda tem. Mas muito mais por problema mesmo logístico, operacionais, do que qualquer outra coisa. Com relação à situação de convênios estarem pedindo documentos e os hospitais estarem numa fase difícil, aí, eu acho que não tem outra solução a não ser vocês que estão enfrentando essa dificuldade, tentar marcar uma reunião entre hospital, plano de saúde e vocês. Tá? Foi isso que a gente fez aqui.
Quando partia para que o hospital, mas essa nota de sala o hospital tem que me dar, e o hospital não queria dar, a gente voltava para o convênio e dizia, olha, não estou conseguindo, liga para o teu parceiro lá e diz para eles me entregarem, ou para eles mandarem para ti uma cópia. É diálogo, é conversação e é negociação. Não tem outra alternativa. Se a gente ficar se retraindo mais ainda para fazer isso, vai complicar mais ainda, tá, pessoal? Vamos ver o que temos mais aqui. Mais alguma coisa aí que vocês queiram colocar? Considerações finais? Vamos colocar como considerações finais, então. Já estamos 1h35, é muito assunto. Às vezes a gente começa a ficar até preocupado. Estou acompanhando aqui a frequência, mas graças a Deus está boa ainda. Então, se mantém. A audiência eu só quero fazer uma colocação aqui que todas as perguntas que por acaso não foram respondidas, a gente vai responder diretamente, tá? O pessoal lá da Braide, que está lá, Flávia, Tayane, Lucas, Bruno, que está na retaguarda, com certeza nós vamos responder todas as perguntas, tá? Então, André, pode começar por ti. Perfeito. Nesse momento de reanálise, de retomada, né? Acho que nunca na história o contato entre médico e paciente foi tão importante quanto agora. Nós, por questões legais, não temos acesso direto de comunicação aos pacientes. Se pudéssemos, faríamos isso, mas não temos legalmente, por questões éticas e legais, né? Então, aquele paciente que está sob controle, que vem sendo acompanhado por aquele cirurgião, a gente tem feito um trabalho educativo, conversando com os formadores de opinião, da importância do cirurgião, da equipe cirúrgica, conversar diretamente sobre esse paciente, né? Qual que é o estado de saúde atual, se ele realmente precisa de uma intervenção imediata ou se isso pode ser programado para o próximo mês, qual o nível de segurança contra infecção a instituição hospitalar que ele vai operar possui. Então, acho que quanto mais bem educados os médicos intervencionistas estiverem nesse sentido, a importância deles com o diálogo com os pacientes, maiores e melhores serão nossas chances de ter um resultado positivo e crescente meses à frente. Como consideração final, acho que fica aqui a lição e o aprendizado com o Eduardo, com o Ronaldo, com você, com até as perguntas que foram enviadas, de que mudanças de comportamento são e serão substanciais. A gente vive uma mudança atual e vai continuar num processo de mudança futura. Ficou para mim a lição muito clara, com os ensinamentos dos colegas sobre a importância de se agir agora, de tomar ações agora, avaliar bem essa matemática entre receita e custo, porque isso pode ser um fator determinante para criar vantagens que sejam duradouras, inclusive vantagens que representem a sobrevivência de nossas empresas. Outra lição que ficou, a questão de interpretar bem o consumidor, o padrão de consumo, seja ele médico, seja cliente, seja paciente. Quanto mais a nossa empresa for digital, quanto mais informações de análise nós tivermos, melhor nós estaremos posicionados para encabeçar transformações. E acho que, mais do que nunca, cada um de nós, como distribuidor, tem que ter bem claro qual é a sua proposta de valor. Porque o seu fabricante, o seu contratante, o seu cliente, nesse momento, está interessado em entender qual é a nossa proposta de valor. E essa proposta de valor não pode ser só um plano, uma missão, Ela tem que ser representada nas atitudes de contingência do que nós vivemos hoje e também nas atitudes que nós estamos semeando e plantando para o futuro. Então, quero agradecer o convite mais uma vez e a oportunidade de aprender com vocês aqui um pouco nesta tarde. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Tu entrou como reserva na última hora. Mas deu grande muito obrigado deu grande contribuição. Muito obrigado pela tua participação. Foi muito importante para nós te ouvir e entender um pouco do que está acontecendo aí na tua região. E até para eu que estou aqui no extremo sul. Semana passada nós conversamos com a nossa regional, aí foi muito gratificante ouvir vocês trocarem informações conosco aqui. Obrigado, viu, André? Ronaldo. Primeiro agradecer, e eu queria aproveitar também a oportunidade para puxar a sardinha um pouco para a Braide, Eu acho que quanto mais a gente se fizer representar, eu acho mais forte a gente vai ser. Então, eu não sei quantos das 170 empresas ou pessoas
que estiveram presentes aí são associadas da Braide. Os que não forem, eu os convido para que sejam associados da Braide, porque é assim que a gente vai se fazer representar, é assim que que os outros players vão ouvir a nossa voz, é assim que a gente vai ficar mais forte, tá? A gente tem que estar preparado para a retomada. Vamos ouvir aí tudo que foi discutido nessas quase 2 horas de discussão. Vamos levar aí para as nossas empresas para que a gente possa estar preparado na retomada. Eu queria deixar aqui e dizer uma frase que eu gosto muito. Os pessimistas veem as oportunidades com dificuldade e os otimistas veem as dificuldades como oportunidades. Então, é isso que a gente tem que ver, né? Enxergar também fora do que a gente está fazendo hoje. Eu, lá dentro da empresa também, a gente está enxergando outros negócios bem diferentes dos que a gente trabalha agora. E é assim que tem que ser, tá bom? Desejar boa sorte a todos e que sigam bem. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Eduardo, por favor. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela tua participação. Tu é uma pessoa que está conosco aí há tanto tempo, né? E sabe as nossas dificuldades, das nossas lutas. Obrigado mais uma vez por estar nos ajudando aí. Obrigado a você, velho. Eduardo. Bom, pessoal, obrigado, Sérgio, obrigado, André, Ronaldo, Bruno, Tayane, que está aí nos ajudando. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho um prazer enorme de estar nessa diretoria da Braide, e aquele que está aqui nos seguindo, que ainda não é associado, pessoal, vamos se associar à Braide. Nós temos nos reunido semanalmente e posso dizer do prazer de estar com esses empresários, esses diretores da Braide, que são pessoas extremamente éticas, compromissadas, do bem, e discutindo coisas e melhorias para o setor. Esse webinar é um exemplo de uma das ações, de tantas outras aí que o pessoal tem tomado, que nós estamos fazendo, e acho que é de suma importância para que a distribuição seja um player forte e possa cada vez ter uma voz maior perante os players, que a gente se associe. É importante agora cada um de nós estarmos aqui juntos, compartilhando ideias e brigando e lutando pelos direitos e por coisas que a gente precisa para o nosso setor. Eu queria finalizar aqui a minha fala agradecendo a todos os participantes de estarem aqui conosco, estarem fazendo as perguntas e dividindo também experiências aí, e dizer o seguinte, como mensagem final, eu acho que a humanidade estava precisando de alguma coisa como essa, gente. O caminho que a gente estava tomando não estava legal, né? Então, que a gente utilize essa crise, esse Covid, para estarmos mais perto dos nossos familiares, de a gente repensar os valores da nossa vida, do que realmente é importante, do que realmente é supérfluo. E, de novo, prestando atenção nos pilares, como o André falou, como o Ronaldo falou, de crie pontes com seus players, não dinamite as pontes com seus players. Esteja perto do seu fornecedor, esteja próximo do seu cliente, esteja próximo dos seus colaboradores e faça a coisa certa. Quem errar menos agora é o que vai sobreviver. Então, compartilhe as suas decisões com as pessoas que você acha que têm experiência, que possam contribuir com você na empresa. E gostaria de deixar também uma mensagem que eu estou aqui à disposição de quem precisar conversar ou quiser trocar uma ideia, independente de a gente estar no webinar ou não. E eu fico à disposição para qualquer tipo de ajuda necessária aí, tá? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e nós vamos sair dessa. Obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. Tu também é outra pessoa que está conosco há muitos anos, sempre participando, tentando ajudar. Obrigado pela tua fala. A gente precisaria de um tempo muito maior para discutir as nossas situações que a gente está vivendo hoje. Eu queria fazer 2 colocações aqui. Primeiro, assim, no dia 24 de junho, nós vamos estar lançando o nosso 3º anuário. Isso seria lançado no dia 16 de abril, porém, face ao cancelamento do nosso evento, que ficou para a mesma data no ano que vem,
Nós vamos fazer então no dia 24/6 um evento onde a gente vai trazer uma pessoa da KPMG para falar e discutir conosco o futuro. Aí sempre é bom ouvir alguém da área de inteligência e da área de consultoria que analisa esse mercado dia a dia. Então, do dia 24 de junho, a gente vai fazer o lançamento do anuário. Dia 9/6, às 14 horas. Só uma colocação. O lançamento, da mesma forma que hoje o webinar é aberto, todos podem participar, simplesmente se comunicar com a Braille. A gente vai ficar mandando as comunicações direto daqui até lá. Aliás, por favor, se alguém ainda não está recebendo, se comunica depois com a Flávia, com a Catarina, com qualquer um de nós, para avisar, para que a gente coloque lá e veja a situação de por que não está recebendo isso. E no dia 9 de junho, a gente vai ter a Assembleia de Eleição da Braille. Tá? Já encerrou o processo, existe lá já os candidatos para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a parte do Conselho de Ética. Então, dia 9 de junho, por favor, quem puder participar, dia 9 tem que ser oficialmente o representante legal da empresa, então eu não posso transferir esse voto para outra pessoa no meu lugar, então é importante que todos os proprietários da empresa ou aquele que toca a empresa possa entrar lá e votar. Vai ser uma votação online, já que não tem como nós fazermos nada presencialmente. E, por fim, eu queria mais uma vez agradecer a todos, dizer que para mim foi uma grata satisfação ter uma audiência tão qualificada como a gente teve hoje, agradecer mais uma vez ao Eduardo, ao André e ao Ronaldo por estarem conosco aqui, nos ajudando, participando. Espero que a intenção, pelo motivo pelo qual nós fizemos esse webinar, tenha atendido, no mínimo que seja. Eu sou partidário sempre que, quando a gente vai ouvir alguma coisa, sempre se colhe alguma coisa boa. Espero que vocês tenham colhido alguma coisa de bom hoje aqui. E eu estou muito feliz porque acho que a gente conseguiu atender um pouco aí da ansiedade do que todos que estavam participando têm, talvez responder, volto a dizer, o que não foi respondido, a gente vai responder por e-mail. E só para finalizar, então, lembre-se de tudo aquilo que o Eduardo, o André e o Ronaldo falaram. Primeira coisa, o Eduardo acabou de falar agora, negociação, não se afastem dos seus clientes, não se afastem dos seus fornecedores, pelo contrário, é momento para estar bem próximo. Segunda coisa, pensem em toda a estrutura que vocês têm hoje com relação a custos. Eu acho que o André mostrou um slide bem interessante ali. Terceira coisa, se preparem para a retomada, se preparem para um espaço aí médio de tempo, nós voltemos ao normal. E quarta coisa, que eu acho que foram os pontos mais importantes desses 4 vídeos, sejam transparentes com os colaboradores de vocês, com as pessoas que estão do lado de vocês. Todos nós temos, mesmo a gente sofrendo aqui no Brasil, que parece que nós, empresários, somos hoje uma raça terrível, né? Um sugador, muito pelo contrário. A coisa que mais me preocupa é o número de pessoas que estão lá, dependendo da gente, literalmente, para alimentar suas famílias, para a sobrevivência mesmo. E muitas vezes a gente tem que tomar decisões difíceis. Então, ser transparente com eles é muito bacana. E se tiver mais alguma coisa técnica, pessoal, por favor, o Dr. Sérgio Madeira, que é o nosso diretor técnico, estava nos assistindo, inclusive fez perguntas aqui também, está sempre à disposição para questões técnicas. Nosso departamento jurídico, a mesma coisa. Por favor, usem e abusem. E dia 24/6, todo mundo lá no nosso anuário. Eu acho que é um instrumento que nós vamos ter esse ano para tudo isso que foi colocado aqui. A gente tenta discutir ali a questão de novo, vai ter uma questão da retenção de faturamento, inadimplência, todas as nossas mazelas, pelo menos, estão expostas ali. Muito obrigado e boa tarde a todos. Tá? Até uma próxima vez, espero que seja rápido. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.